Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Pearl. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje estamos iniciando o capítulo 16. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo que temos desfrutado do Senhor, dos teus ensinamentos, do teu propósito para as nossas vidas, da tua palavra. Te agradecemos por tua grande misericórdia sobre as nossas vidas e te pedimos que mais uma vez o Senhor nos ajude aqui. Nos ajude a aplicarmos à nossa vida aquilo que o Senhor deseja, a de fato estarmos diante do Senhor em oração, em substituição, em rendimento, Senhor, rendendo as nossas vidas a Ti, para que o testemunho do Senhor seja de fato um testemunho visível em nossos lares, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos ajude em nossas limitações, nós somos dependentes de Ti, que o Senhor tenha total primazia neste tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 16 e o título é Amar a seus maridos. Tito 2, versículo 14 diz assim: Que ensinem as mulheres jovens a serem prudentes, a amar os seus maridos. Amar a ele significa preferir as necessidades dele e não as suas. Eu sou ministra. Se você é esposa, você também é ministra. O nosso ministério está dirigido a nossos maridos e também a nossos filhos. Fomos e somos criadas para sermos ajudas idôneas. Cada dia, cada noite, nós devemos estar preparadas para ministrar as suas necessidades. Um menino normal. Estimada senhora Pearl, encontro-me em um dilema e preciso que vocês escrevam a minha esposa e digam para ela o que eu digo é certo. A minha esposa pensa que eu sou um pervertido sexual por necessitar de sexo. Ela sente que eu não sou sensível às necessidades dela quando eu quero e ela não. O que acontece a maior parte do tempo, vale ressaltar. Ela, porém, se ofende que eu não a ame suficiente como para considerá-la em primeiro. Tentei lhe explicar que para o homem isso é como a necessidade de comer. Quando não há comida, vai inconscientemente para outra cozinha. Por favor, digam-lhe que eu preciso da minha mulher. Esse é a essência do assunto. Eu sou normal. Todos os homens necessitam de uma mulher. Ela diz que se pude chegar aos 23 anos sem essa necessidade ser correspondida, porque agora tenho que tê-lo todos os dias. Digo-lhe que quando eu era solteiro, eu não tinha que ver uma que se despia nem estar dormindo na mesma cama, sabendo que eu poderia ter. Eu somente quero chegar em casa e ser o homem da família. Eu quero cair na cama à noite com uma mulher que se alegra que eu esteja seu marido. E quero, sim, todos os dias, quero fazer cada dia poucos dias para não ter que pensar nas mulheres do meu trabalho. Eu poderia escrever-lhe para explicar tudo isso? Quem sabe se vocês disserem para ela, ela poderá entender que eu também tenho sentimentos, sentimentos físicos e sentimentos emocionais. Poderia então escrever para ela? Assinado Miqueias. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e será os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, versículo 31 e versículo 32. A meta suprema de Deus para ti é que você supras as necessidades do seu marido. A intenção original de Deus era que uma mulher passasse sua vida ajudando a seu marido a realizar os seus sonhos e suas ambições. Desde o princípio, Deus quis que nós fôssemos consolo, bênção, recompensa, amiga, alento e braço direito. Em que eu posso te ajudar, Adão? Pegue o outro extremo desse tronco e ajuda-me a movê-lo para cá, por favor, Eva. Qual deve ser o seguinte projeto, Adão? Ter preparado a minha janta cada noite e cuidar bem dos meus pequeninos.
Estás construindo uma cerca muito resistente e a porta está tão bonita. Eu estou muito orgulhosa de ti, Adão. O que você quer que eu faça agora? E isso sim é ser uma boa ajuda idônea. O ponto em referência. O homem tem um conceito de matrimônio diferente da mulher, especialmente depois de vários dias sem ter esse tipo de necessidade sexual totalmente eh, suprida. Este livro não é um manual para o homem. Omitirei a parte dele e me ocuparei com a parte da mulher. Deus descreve o matrimônio dizendo: serão os dois uma só carne, ou seja, que se unirão em também seus corpos. Muitos homens sentem que o matrimônio não é exatamente o que eles esperavam. Alguns passam sua juventude sonhando com a paixão desenfreada que vão desfrutar com uma mulher que amam, mas que é a vida mesma será a expressão da unidade que terão unicamente com ela. Isto verdadeiramente é o desenho de Deus para o homem na área do amor. O homem lembra os olhares apaixonados e amorosos que ele dirigia à sua noiva antes do matrimônio. Naturalmente, ele supunha que ela sempre o veria daquela mesma maneira tão amorosa. Durante o seu cortejo, ela o fazia se sentir assim. Ele o via refletindo em seu próprio rosto. O único que ele queria era satisfazer esse animal faminto que via nela, e por um tempo ela foi tudo o que ele havia esperado. Mas logo isso foi desaparecendo. Ela já não tinha tanto interesse assim. A indiferença dada pelo sexo é um reflexo do seu coração e ele sabe disso. Existe uma multidão de recusas que usam as mulheres para explicar por que preferem que não, ou porque não podem corresponder sexualmente aos seus maridos. Eu considero que as tenho escutado todas elas. Seu marido percebe em seu espírito que todas as suas recusas são precisamente isso. Você me recusa por não me querer. Quando uma mulher não tem interesse no amor ardente que mais absorve a ele sente que ela não tem interesse nele. Quando a mulher somente permite, coopera e tolera, entre aspas, deixa o homem sentindo-se muito incompleto. Se para o homem isso fosse unicamente copulação, cumpriria o seu propósito e ficaria satisfeito. Mas para ele não é só isso. É intimidade, é uma fusão de espíritos, uma maneira de dizer: eu te amo, eu necessito de ti, eu gosto de ti. As necessidades mais básicas de um homem são aprovação, admiração e amor sexual quente. Se sua esposa estiver disposta, porém indiferente, não estará expressando nem sexo, nem amor, nem admiração. É uma tonta a mulher que crê e pensa que suas recusas podem convencer ele de que o que diz é verdade. A entrega da mulher pela metade faz que o homem, o marido, se sinta incompleto e se sinta também não amado. Com sua desobediência a Deus nessa área e também na área do amor, a mulher está pondo uma terrível maldição sobre o seu marido. Quando uma mulher coloca nessa situação um homem, é equivalente a que o marido dissesse à sua esposa: és uma péssima, tonta e feia esposa. Mas de todas as maneiras eu serei um bom marido e te darei um beijo hoje. A esposa tem mais influência sobre o ponto de referência de um homem que qualquer outra coisa ou pessoa em sua vida. O homem é impulsionado a triunfar. Os hormônios o impulsionam a ser o melhor em seu trabalho, a manejar agressivamente, a construir o melhor edifício ou a compor a melhor peça musical. Mas o seu impulso mais proeminente é o de ter êxito como sendo amante. Fazer sua esposa que sinta-se ela esplêndida quando ela é tocada e, e é a máxima prova de sua masculinidade. A medida de cada homem. Não pode ver a vida de outra maneira. Assim o fez Deus para isso. Precisa de uma esposa, uma ajuda idônea, um assistente que supra a necessidade que Deus pôs nele.
Se a esposa não satisfaz as suas necessidades de intimidade e também de sexo, ela será uma ajuda não idônea, uma assistente não adequada para a tarefa que Deus a criou. O grande pecado. Nenhuma mulher ama realmente a seu esposo se não trata de agradá-lo nessa área tão importante. Se não te interessa, se não te interessa o sexo, então pelo menos se interesse suficientemente nele para dar a ele um bom. Se não estiver amando ao seu marido, estarás em perigo de blasfemar a palavra de Deus. Pois em Tiago 4,17 diz assim: que amem a seus maridos. Perdão, irmãs, Tito. A Bíblia diz: em quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. E é isso que está escrito em Tiago 4,17. Espero simplesmente que você não entenda que a sua falta de interesse sexual em seu marido era pecado, mas agora você já está sabendo. O seu ministério é ordenado por Deus. Estimada senhora Pearl, desfrutamos de suas publicações e esperamos que possa nos ajudar. A nossa pergunta é: como é um casamento cristocêntrico, sexualmente realizado e íntimo? O nosso matrimônio é excepcionalmente maravilhoso, exceto por nossa intimidade na esfera sexual. Meu marido sente que é um interruptor. Se apagou em mim depois do nascimento dos nossos filhos e que já não desfruto de nossas relações íntimas como antes. Eu considero que ele tem razão em sua avaliação. Às vezes tenho vergonha do ato e sinto que isso não é bom, ainda que antes eu o desfrute. Temos orado ao Senhor pedindo algum tipo de direção com relação a isso. O meu marido tem apagado seu desejo por mim e por isso estamos vivendo como melhores amigos que fazem tudo juntos, menos o amor. Apreciaremos qualquer ajuda ou conselho que nos possam dar. Nós dois desejamos muito resolver esse assunto de uma vez por todas. Assinada, Senhora C. Por causa da fornicação, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem a seu próprio marido. O marido conceda à mulher o dever conjugal, a satisfação sexual que lhe deve, e do mesmo modo a mulher com o marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. Nem tampouco tem o marido poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Não se neguem um ao outro a não ser por algum tempo de mútuo consentimento, para se ocupar sossegadamente à oração, e voltar a juntar-vos para que não os tente Satanás por causa da vossa incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 2 a 5. Estimada senhora C, não estariam me escrevendo a menos que ambos estivessem insatisfeitos com sua atuação, sua atual relação. Você sabe que não estás correta. Quando se casou, firmaste um compromisso de suprir a necessidade do seu marido. A sua missão na vida é ministrar ao seu marido. O matrimônio significa ser uma só carne, não significa serem os seus melhores amigos. Na prática, você não está em uma relação matrimonial com o seu marido. Você e seu marido estão vivendo como divorciados, tendo apartado um do outro. E Deus ordena em 1 Coríntios 7:5: não se neguem um ao outro, a não ser por algum tempo de mútuo consentimento, para se ocuparem sossegadamente à oração e voltar a juntar-vos para que não os tente Satanás por causa da vossa incontinência. Deus nos tem dito claramente que não ter um contato sexual regular é dar oportunidade a Satanás para tentar os matrimônios. Esposa. O ministério que Deus tem ordenado que tivesse ante ao seu marido é o de ser a sua companheira sexual entusiasmada, pronta para desfrutá-lo em todo momento. Fazer menos que isso é um grande erro. Se amares a seu marido como Deus manda, sempre procurarás dar-lhe prazer. Assim cumprirás o seu papel como ajudante adequada. Quando hoje o anjo anunciou a Sara, aos 89 anos de idade, que ela e Abraão copulariam e teriam um filho, ela respondeu com um riso e disse: depois que eu envelheci, terei deleite, sendo também meu senhor já velho? Gênesis 18, versículo 12. Deleite era o que Sara se recordava e experimentava com seu marido. Ela é mencionada em Hebreus como uma das colunas da fé.
O filho de Sara, Isaque, encontrou consolo para sua tristeza depois da morte de sua mãe, mediante a realização sexual com a sua esposa Rebeca. Gênesis 24, versículo 67. Um livro, um livro todo da Bíblia, que se chama Cântico dos Cânticos, está dedicado a cantar louvores a Deus pela alegre expressão de amor na união sexual de um homem com a sua esposa. A sua descrição de prazer erótico é tão claro que alguns sentem vergonha de lê-los ou escutar a sua leitura em voz alta. O meu marido escreveu um comentário sobre esse livro chamado Sexo Santo. Assinado Debbie. Os seus braços são meus braços. Estimado Sr. Sparrow, fazia tempo que não me sentia perto de Deus. Algo estava faltando. Eu me sentia vazia e sozinha. Realmente não tinha ideia do que seria. Não tinha propósito como mãe e minha disciplina com os filhos eram inconstantes e carregada de raiva. Minha administração do lar era deficiente. No passado, meu marido e eu tínhamos uma excelente relação, mas até isso se debilitou. Eu só conseguia chorar até dormir, sem saber o que era que estava de fato acontecendo comigo. O meu marido sempre tentava ter intimidade comigo durante esse período do mês e eu geralmente o rejeitava. Ele sabia que havia chegado de novo aquele tempo, mas me assegurou que estava tentando dar-me prazer. De fato, desde muitos anos, ele tem tentado dar-me momentos de prazer, mesmo que já tenha tentado de tudo. Mas eu o desprezava. Supondo que se eu fosse de mente muito fechada, para mim é tudo ou nada. Assim que quando não sentia que poderia desfrutar tudo, para mim então era nada. À noite, depois de rejeitar a meu esposo uma vez, o meu coração clamou a Deus e eu comecei a chorar e orar. Depois de algum tempo, se acabou os soluços e eu me acalmei. O meu querido esposo sonolento havia me abraçado e deixado esgotar o meu pranto. Foi nesse momento que eu senti como se Deus me dissesse com a voz silenciosa e pacífica: esses braços que te abraçam com tanta ternura são os meus braços. Eu senti o calor e a força do meu marido ao redor de mim. E eu compreendi que ao rejeitar o meu marido, eu também estava rejeitando ao meu Senhor. Com razão, senti a solidão. Estava me recusando a receber consolo precisamente de quem Deus havia posto para ser o meu Salvador. Aqui, meu Salvador e guia aqui na terra. Com muito entusiasmo, fui ao meu marido e com maior entusiasmo continuarei indo. A vida é o contínuo aprendizado. Encaixe, limites, regras autoimpostas, todas são da mesma matriz. Hoje foi sempre como um novo dia. Os meus filhos, minha casa, meus afazeres, vejo tudo com outros olhos. Olhos de gratidão, coração agradecido e uma alma cheia de alegria e amor. Assinada, Sherry. A esposa sábia mede as necessidades do seu marido, procura satisfazê-las, satisfaz também os seus desejos, mesmo que antes que ele esteja consciente até mesmo deles. E não o deixa sonhando disperso fora de casa. Supre cada um dos seus desejos. Blasfemando a palavra de Deus. Estimada senhora Pearl, tenho uma pergunta. Seria pecado castrar-me? Sou marido e pai e simplesmente não posso satisfazer-me com minha mulher porque ela não deseja sexo com muita frequência. A Bíblia diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Não seria melhor, nesse caso, ser castrado, então? Falei com minha esposa e ela não se importou. Estou cansado de pecar. Assinado Sr. Miller. Essa é uma carta autêntica de um homem real chamado Sr. Miller. Isso nos faz ficar pasmados. O que podemos dizer a esse homem que está disposto a perder sua masculinidade com o intuito de evitar a lascívia ocasionada pela sua própria mulher, que é indiferente? A gravidade do pecado de sua esposa é aterradora. Ela não tem nenhum temor do Deus Todo-Poderoso. Ela tem blasfemado a palavra de Deus com seu egoísmo, pensando unicamente em suas próprias necessidades, sem amor por seu marido. Nunca, jamais sejas culpada de tão grande pecado. Este marido necessita saber o que Deus diz. A mulher
não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não se neguem um ao outro, para que não os tente Satanás, por causa da vossa incontinência. 1 Coríntios 7, 4, 5. Deus concede ao cônjuge pleno acesso ao corpo um do outro para a satisfação sexual. E lembre-se que a indiferença é indisposição. Isso é uma questão de fisiologia. Deus fez o homem para que necessite disso, do sexo, e deve encontrar alívio para o seu desejo sexual acumulado, mesmo que isso signifique derramar sua semente em seu sono. Em 1 Coríntios 11, 9, disse assim: Tampouco o varão foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi formada por causa do varão. Cada homem é um pouco diferente do que concerne às suas necessidades sexuais. Se estiver doente, cansado, estressado, assustado, se sente rejeição ou se sente distraído por um projeto grande, o seu desejo sexual pode diminuir ou ficar suspenso durante uma semana ou duas. Uma alimentação saudável também afeta positivamente. O homem tem um aumento de desejo após a emoção ou exercício físico. Se estiver emocionado pelo êxito, poderá ter uma necessidade maior que a do normal. Até o clima, às vezes, afeta os impulsos do homem. O homem se vê afetado negativamente quando sua esposa responde sem entusiasmo. Ele não sente um alívio total e, portanto, nunca está totalmente satisfeito, de modo que acredita ser algum tipo de pervertido, porque necessita disso com tanta frequência. É como se ele comesse uma pequena quantidade e apenas de vez em quando, mas sem sentar-se nunca para comer um bom prato de uma suculenta bisteca com salada. Uma boa esposa sabe que quanto mais intensa for a resposta dela, mais prazeroso pode ser o orgasmo de seu marido e mais completa e duradoura será a sua satisfação. Quando você responde com pouco entusiasmo, transmite a ele: só tens a metade do meu coração. Uma resposta mais ou menos por parte da esposa pode converter um homem doce e afetuoso em um velho mal-humorado. Podes convertê-lo de inquieto a idiota emocional em seu trabalho, em casa e inclusive na igreja. Deus criou o homem com necessidade constante por uma mulher e ordenou à esposa que satisfaça essa necessidade. Faça esse favor a você mesma e a todos os demais e dedique pelo menos 15 minutos cada determinado dia para agradar totalmente ao seu marido. Quando a mulher defrauda o seu marido nessa necessidade vital que Deus colocou nele, deve tremer de tremor pelas consequências. Lembremos que todo o seu ego está atado a esta experiência sexual. Para ele, é a máxima expressão de seu mais profundo amor por ti, a medida mais plena de intimidade contigo que ele pode imaginar. Todo o seu corpo, alma e espírito são arrebatados de lugares celestiais da terra neste só ato de compartilhar esse amor contigo, à medida de sua pessoa. Hormônios. Um curso básico. Todas nós, damas, temos basicamente os mesmos hormônios. E nos últimos 50 e tantos anos, meus hormônios têm flutuado um pouco. Porém, tenho sido completamente mulher durante todo este tempo. É assombroso, não é? Na adolescência, o matrimônio, a gravidez, os partos, a menstruação, a menopausa, ou seja, os nossos hormônios estão sempre presentes, conservando a nossa feminilidade. Em termos gerais, toda mulher tem os mesmos impulsos sexuais. Amas a teu marido como ele necessita que o ames. Como fostes criadas para amá-lo? Se não qualifica muito alto nessa regra, estás deixando a porta aberta para que o seu marido seja tentado por outras mulheres. O dever do homem é andar na verdade e ter integridade. Porém, a mulher que confia na habilidade de seu marido para suportar todas as coisas, ao mesmo tempo em que provê circunstâncias e o põe à prova ao máximo, é uma nécia. Teu dever é satisfazer as suas necessidades sexuais. Sua responsabilidade de ser fiel a ti e a tua de ser fiel a ele são igualmente importantes. E como esposas, nós temos que dar contas a Deus de nossa fidelidade nessa área. Eu chamo de ministrar ao meu marido. Ele diz que eu sou uma excelente ministra. Para uma mulher, a expressão sexual começa em sua mente e em seu coração. Amor é entregar a sua essência, seus interesses próprios. É optar pelas necessidades do outro antes das suas.
Uma mulher decide ter interesse nas necessidades do seu marido ou não ter. Então, quando a mais alta prioridade de uma mulher são suas necessidades e sentimentos, obrigatoriamente verá o sexo como uma experiência estritamente carnal. Porque então, o fato tem uma perspectiva totalmente hedonista, a sua própria satisfação pessoal. Porém, se uma mulher vê o sexo como um ministério para o seu marido, então será um ato desinteressado de benevolência. Não é necessário que espere ser estimulada para desejar erotismo. Basta que busque satisfazer as necessidades do seu marido. Dir-te-ei um segredo. Quando as necessidades do seu marido sejam suas prioridades, você se entusiasmará com as experiências e desfrutará dele também. Assim é como Deus o desenhou. O princípio é universal, iguala com os nossos deveres cristãos. Não ministramos a outros porque encontramos bênçãos. Ministramos a outros porque queremos abençoá-los. É totalmente casual que um resultado secundário de abençoar a outros desinteressadamente traga a bênção a nós também. Eva foi criada para ser ajudante de Adão e não vai se sentir realizada enquanto buscar sua realização pessoal, mas ao cumprir o seu dever de abençoar a Adão. Então, a bênção volta para si mesma. Os hormônios respondem a estímulos. Lembremos a história de Ruth. Ela entregou seu bebê à anciã Noemi para que a amamentasse. É comprovado que uma senhora que não tem bebê em 20 anos ou mais possa produzir leite em seus peitos e amamentar um bebê. Não se requer mais que o estímulo físico do bebê mamando para provocar as suas glândulas produza leite. Inclusive, a mulher que nunca engravidou pode amamentar a um bebê se ele estimular seus peitos mediante a amamentação. Poderá levar vários dias ou semanas, mas se você persistir ao estímulo, vai funcionar. Repetirei um fato médico conhecido. Os hormônios respondem aos estímulos. A mulher cujo coração, a mente se concentram em agradar ao seu marido tem hormônios suficientes para ser estimulados para responder aos desejos do seu marido. Antes que esses hormônios se ativem e comecem a funcionar, uma boa mulher deve responder com grande deleite para o seu marido, pela simples razão que ela encontra gozo no prazer dele. Não me fale da menopausa. Eu já conheço bem a menopausa. E é uma desculpa muito pobre. Não me diga de incômodo ou doloroso que pode ser para ti. Acaso você pensa que seu corpo é especial e que tem necessidades especiais? Você sabe quem te criou? Sabe que ele é o mesmo Deus que espera que você dê sexo livremente ao seu marido? Então deixe de pretextos. Decida encontrar a maneira de superar os seus pretextos e prove o prazer que seu marido deseja receber unicamente de você. O seu Criador conhece o seu coração. Quando realmente amas e reverencias ao seu marido, só a ideia de que ele ame alguém como você deve emocionar o seu coração e criar em ti o anelo de dar-lhe prazer. Se o seu coração está bem com Deus, te concentrarás nas necessidades dele e deixarás de lado a sua própria atitude egoísta e mimada. Os hormônios ali estão prontos para serem ativados. Aproxime de seu marido com a intenção de se divertir com ele. A mulher prudente planeja com antecipação. Acorde, meu amado. Estimada senhora Pearl, quando comprei o seu livro Sexo Santo, tinha temor de lê-lo. Achava que iriam me dizer que o que eu estava sentindo era maligno. Mas não foi assim. Na realidade, tem sido para mim um grande presente. Tenho 26 anos de casada e nosso amor melhora à medida que amadurecemos. O sexo sempre tem sido muito satisfatório. Cada um busca agradar o outro. Eu tenho um maravilhoso companheiro na cama e me sinto muito abençoada. Eu nunca tive problemas para desfrutar de meu marido, mas tenho começado a sentir um anelo mais profundo no desejo dele. Eu pensava que isso era ruim. As ocasiões em que ele me beijava nos pés e a cabeça para mim eram sentimentos de adoração e às vezes veneração por ele, e eu sentia que não era correto. Eu o amava tanto e desejava depositar nele todos os meus sentimentos, mas eu lutava com a sensação de que isso não fosse correto. Existem ocasiões em que eu estou desfrutando tanto que ao terminar de fazer amor eu choro. Ele tem me perguntado por quê e não consigo explicar, exceto que, com tudo que sou, me sinto agradecida por seu amor.
Eu sinto-me completamente satisfeita. Vocês têm me ajudado a aceitar que nosso Criador nos desenhou para que fôssemos espírito, alma e corpo, e que a união na carne pode ser mais que física, pode ter uma essência de espírito emocional, que é pura. Eram as 2 da manhã de hoje quando terminei de ler o seu livro. Acordei o meu amado e compartilhei com ele de todo o coração. Chorei em seus braços depois, e tudo era bom. Agradeço pelo seu livro Sexo Santo. Assinado Brenda. Este livro, Sexo Santo, é de autoria de Michael Porro. O matrimônio entre um homem e uma mulher é uma figura de nossa relação com Cristo. É um grande mistério. A união física entre um homem e uma mulher é tão bela, tão espiritual, que Deus usa a relação sexual para ilustrar a nossa relação com Ele. O grande mistério inclui uma intimidade espiritual, transparência emocional, intensidade de sentimentos e um ato amoroso de copulação. O matrimônio em toda a sua plenitude foi o que Deus escolheu como exemplo de Cristo e da igreja. Não foi algo inventado por Adão e Eva, transmitido através dos séculos para outros. Honroso seja entre tudo o matrimônio, o leito sem mancha, Hebreus 13, versículo 14. A grande satisfação de Brenda não se deve ao fato de seu marido ser espiritual, sensível, nem dotado de algum dom sexual especial. Este casal está experimentando o que Deus quer que para todo matrimônio. Nas relações marido-mulher, Deus sempre fala primeiramente à mulher, dizendo que se sujeite. E depois ele fala ao marido, dizendo-lhe que a ame. A relação de Brenda com seu marido começou com sua atitude de honra e gratidão com ele. E podemos ver até onde isso a conduziu. 3 coisas me são ocultas. Ainda tampouco sei a quarta. É o rastro da águia no ar, o rastro da cobra sobre a penha, o rastro do navio no meio do mar e o rastro do homem com uma donzela. Provérbios 30, versículo 18 e 19. Cantares 3.4. Eu encontrei logo os que ama a minha alma, não o deixei. 1 milhão de graças. Quando eu estava terminando este livro, recebi uma caixa grande pelo correio. Estava cheia de deliciosas maçãs embaladas e farinhas de pão de abóbora. As damas do escritório que recebem a correspondência podiam sentir o cheiro encantador, o aroma que saía da caixa, mesmo sem abrir a caixa. Como não reconheci o nome do remetente, procurei até encontrar uma carta que explicasse o maravilhoso presente. Aqui agora leremos a carta para que vocês também desfrutem. Comemos torta de maçã no dia seguinte. Estimado Michael e Debbie Porrow, olá! Meu marido e eu estamos muito agradecidos a vocês dois. Acabamos de ver os vídeos sobre o matrimônio. Maridos, amem suas esposas e esposas, honrem a seus maridos. Eu tive que pedir perdão ao meu marido muitas vezes. Vimos a mensagem para as esposas primeiro e uma semana mais tarde meu esposo disse que já era o tempo de vermos a mensagem para os esposos. Em tom de brincadeira ele me disse: "Eu tenho um pouco de medo." E foi excelente. Depois, li o livro Sexo Santo. E olá lá, muito obrigada. Nesse momento, decidi enviar-lhe minha torta de maçã em um recipiente e farinha para pão de abóbora de qualidade, que dão um grande aroma como nosso agradecimento. O meu marido recentemente comentou sobre o quanto Deus é grande e disse que faz um ano que ele havia dito que era Deus que nos estava separando. Culpa minha por querer sempre ser sua consciência, mas agora é Deus que nos está unindo novamente. Não posso expressar para vocês o quanto estou agradecida. Posso ver a paz e o gozo até em meus filhos. Pessoalmente, considero que toda mulher deve ler o livro Sexo Santo. Eu já tenho passado várias amigas e elas e seus maridos também estão muito agradecidas. Atualmente estou falando com a esposa de meu pastor para ver se ela gostaria de ler. Minha amiga e eu brincamos dizendo que, quando formos maiores, ela ensinará as esposas como sujeitar-se e eu lhes ensinarei a dançar a dança do ventre ante os seus maridos. Gargalhadas, nós sorrimos muito. Que alegre está se tornando a vida em nossa casa. Louvores a Deus por ser tão paciente comigo e pelas muitas bênçãos que nós temos. Não deixa de impressionar-me o grande e vasto amor do Pai. Bom desfrute de suas sobremesas, porque nós estamos desfrutando as nossas. Obrigada, obrigada, obrigada. A ajuda idônea dele, assinado Melanie. Exceção.
Nós queremos falar agora sobre as perversões sexuais. O sexo anal é um ato homossexual e nenhum homem nem mulher normal o desejam. O uso da pornografia tem incrementado esta abominação. É uma prática impura e medicinalmente perigosa. Deus, o Criador Mestre, fez um uso natural da mulher para a expressão sexual. Qualquer homem que pratica sexo anal automaticamente é suspeito de outras atividades aberrantes. Se o seu marido tem se pervertido desta maneira, deves negar-te respeitosamente a participar. Explique-lhe por quê e logo o faça passar um bom tempo com tudo o que é natural. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Romanos 1, do versículo 28, versículo 26 ao versículo 28. Se o seu marido alguma vez abusou sexualmente dos seus filhos, avise as autoridades. Denuncie ao juizado e peça a Deus que lhe dê pelo menos 20 anos de prisão para que seus filhos sejam adultos quando ele sair. Visite-o ali, anime-o. Consiga livros e gravações com bons ensinos bíblicos e permita que ele veja os filhos 3 ou 4 vezes no ano na área de visita da prisão. Os meninos se recuperam melhor das agressões sexuais quando sabem que os agressores, ainda que sejam os próprios pais, recebem castigo pelos seus atos. E também será menos provável que sigam os seus passos. Melhor lhe fosse que se atasse ao pescoço uma pedra de moinhos e se lançasse ao mar, do que fazer tropeçar uns destes pequeninos. Lucas 17, versículo 2. Para nossa reflexão. Amar aos seus maridos. A união entre um homem e uma mulher é tão formosa, tão espiritual, que Deus usa a relação sexual para ilustrar a nossa relação com Ele. Efésios 5, do versículo 22 ao versículo 33. Grande é esse mistério, mas eu me refiro entre Cristo e a igreja. Efésios 5, versículo 32. Traços de uma boa ajuda idônea. Uma boa ajuda idônea se gloria em satisfazer as necessidades do seu marido. Ela aprende a conhecer as suas necessidades mesmo antes que ele esteja consciente delas e tira da sua mente os cuidados do mundo para que o seu corpo possa responder ao seu marido com entusiasmo. Rasgos da esposa que está em perigo de blasfemar a palavra de Deus. Acusa seu marido de lascívia para com ela porque ele deseja o sexo com mais frequência que ela. Acusa o seu marido de ser insensível quando ele necessita de sexo que ela não sente desejo. E justifica a sua falta de desejo de satisfazê-lo sexualmente por vários motivos. Desenvolva um novo hábito. Faça uma lista de planos pessoais de medidas que tomarás para demonstrar amor ao seu marido. Se assegure de pensar em muitas ideias brilhantes. Eu sugeriria pelo menos um encontro especial a cada semana. Planeje acrescentar algo diferente ao seu presente especial cada semana, como fitas, laços, peles, joias, rendas, lenço, brim, penas, camiseta desgastadas, flores silvestres ou o que seja. Simplesmente use a sua imaginação. Trate com Deus a sério. Cantares é o número 22 da Bíblia. É uma canção de amor e um drama escrito por Salomão com respeito ao seu cortejo e casamento com uma jovem pastora de ovelhas. Os 8 capítulos contam a história com claro detalhe poético de anelo pelo amado, o encontro com o amado e o que faziam os enamorados quando estavam juntos. A maioria dos comentaristas sente a necessidade de converter as passagens em uma imagem espiritual do amor de Cristo pela igreja. Sinceramente, eu creio que o velho Salomão estava pensando na expressão sexual de seu amor por ela quando escreveu. E pensou o mesmo e eu penso o mesmo quando leio. O que você pensa? Ao ler a novela de Deus, entre aspas, sobre o sexo, pergunte a si mesma se você sente pelo seu marido o mesmo apetite que sentia a pastora pelo seu amor. Faça uma lista das coisas que irá fazer para começar a acontecer a mudança em suas ações. Os seus sentimentos seguirão com consequência natural. Boas razões para ser sexy para o seu marido. Número 1. É divertido. Número 2. É saudável. Existem evidências que o sexo com regularidade faz com que a pessoa seja mais sadia. Número 3.
Provoca o homem e aprecia-te. Número 4, faz com que ele se sinta satisfeito de si mesmo. 5, acalma a mulher e ajuda a conservar equilíbrios dos seus hormônios. 6, protege ao seu marido contra mulheres astutas e pecaminosas que intentaram manchar a sua integridade. 7, os filhos se beneficiam de ter um pai e uma mãe que estão perdidamente apaixonados. 8, Deus quis que fossem um exemplo terrenal da adoração e da intimidade divina. E 9, dá como resultado bebês brandos. Aqui finalizamos, amado, o capítulo 16. Louvado seja o nome do nosso Senhor.